Quando for falar de algo, estude antes. É incrível como as pessoas falam de tudo sem saber de nada. Tomam posicionamentos que levam elas a defender coisas que muitas das vezes elas nem estudaram ou sabem o que estão defendendo, o que estão falando. E isso acontece em várias áreas da vida. Por exemplo, no futebol. Chamamos de futebol, na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, quando é a época de Copa do Mundo, o que mais existe, o que mais tem é especialistas que nunca assistiram um jogo de futebol. Eles passam 4 anos sem assistir um jogo de futebol, mas quando chega a Copa do Mundo, são especialistas. Fulano joga bem, tu viu fulano, tu viu a seleção, tu viu isso e aquilo. Jogam demais, é ruim e tal. É ruim, é bom, não sabem, nunca assistiram um jogo, não entendem, não sabem a trajetória daquele jogador. Outro exemplo, política. As pessoas nunca estudam política, não leem nada sobre política. Elas não Elas nem acompanham a política, mas quando chega a época de política, são especialistas. Começam a falar o que não sabem. Então, como é que nós vamos falar sobre algo que nós nunca estudamos ou que nós nunca lemos a respeito? Como é que eu vou falar de política se eu nunca li um livro sobre política? Como é que eu vou falar de futebol se eu nem assisto futebol? Como é que eu vou falar de basquete se eu nem assisto jogo de basquete? Como é que eu vou falar de videogames, de jogos de videogames, de sei lá, qualquer outro assunto. Se eu nunca joguei tal jogo, como é que eu vou criticar um jogo se eu nunca joguei tal jogo? Como é que eu vou criticar alguma série, algum filme? Se eu nunca assisti o filme, se eu nunca assisti a série, eu não posso falar. O que é que vai acontecer? Eu vou passar vergonha, eu vou falar de uma coisa que eu não sei. Então, quando a gente quer falar de alguma coisa, sobre algum assunto, nós temos que estudar antes. Por isso o título desse vídeo, estude para falar. Estude para falar. Quando for falar de alguma coisa, estude. E, finalmente, principalmente, a Bíblia. Quando nós vamos falar sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre teologia, nós temos que estudar a Bíblia. Como é que nós vamos falar sobre Deus se nós não o conhecemos? Como é que nós vamos falar da Bíblia se nós não lemos a Bíblia? Como é que nós dizemos que somos cristãos, mas não lemos a Bíblia, não conhecemos os princípios bíblicos que a gente tem que defender? Como é que é isso? Eu não entendo. Então, todos os assuntos, todos os aspectos da vida, que se você for falar sobre um assunto, se for falar sobre algo, se você for falar sobre alguma coisa, você tem que estudar sobre ela antes. Imagine se eu fosse falar, o canal aqui é sobre teologia, mas imagine se eu fosse falar sobre teologia aqui sem estudar nada, sem ler livro, sem ler Bíblia, sem nada. Imagina aí, eu ia passar vergonha na internet. É o que acontece com muitas pessoas. Elas não estudam, elas não leem, elas não sabem de nada e falam sobre tudo. Então, fica a minha dica para vocês. Antes de falar sobre algo, estude sobre ele.